Olá, meu nome é Werickson Frederico e meu projeto de iniciação desenvolvido foi a implementação de um classificador de gestos para controle de veículo autônomo por meio de distância euclidiana. Esse trabalho foi realizado por mim, orientado pela professora Kétia e co-orientado pelo professor Alexandre. Esse trabalho está situado na área de tecnologias habilitadoras, sendo mais específico na área de inteligência artificial, o qual é voltada para desenvolver mecanismos e dispositivos que permitam simular o raciocínio humano ao realizar a predição de informações de diversas naturezas. Além disso, esse tipo de tecnologia está em uma onda crescente, sendo cada vez mais frequente no mercado de trabalho. Tendo isso em vista, uma sub-área muito importante e interessante é a de reconhecimento de padrões, em que podemos identificar expressões, gestos, ações e até mesmo sentimentos das pessoas por meio de técnicas de predições. Este trabalho teve como motivação a busca por uma possível solução para situações onde existe a necessidade de operar um veículo, mas devido às condições ou por algum motivo não é possível que o operador esteja no local, dessa forma necessitando realizar a operação do veículo de forma remota. Assim, pensou-se em um classificador de gestos em que se utiliza gestos simples e que não possuam muita complexidade, além de não necessitar de uma base de dados de grande extensão nem de diversos parâmetros de entrada. Dessa forma, o objetivo principal deste trabalho foi implementar um sistema de comandos por meio de gravações de gestos, através da criação de uma ferramenta de classificação de ações naturais e intuitivas, sendo esta ferramenta capaz de adquirir as informações de uma ação e discriminá-la em um grupo de 14 classes, em que se utiliza poucos parâmetros de entrada e uma técnica de processamento simples, onde o usuário realizará gestos pré-definidos. Para isso, foram estabelecidos subobjetivos, sendo estes coletar as informações espaciais, extraindo as informações dos sensores durante o gesto, processar esses dados visando obter as principais informações que irá facilitar a análise e classificar as ações com base no método desenvolvido, utilizando a ferramenta matemática para o reconhecimento de padrões de movimento. Para a realização deste trabalho, foi utilizado o sistema de rastreamento OptiTrack, e em seguida processando esses dados no classificador desenvolvido. Para isso, foram utilizadas 8 câmeras RGB-D, as quais conseguem capturar profundidade também, 3 marcadores reflexivos e os softwares MATLAB e Motiv. Os principais recursos utilizados nesse trabalho estavam disponíveis no Laboratório de Robótica da Universidade Federal de Viçosa e não geraram nenhum gasto para sua utilização no trabalho. Os gestos utilizados no trabalho são constituídos por 14 classes de movimento. A base de dados será composta inicialmente por 70 amostras, sendo 14 classes e 5 amostras para cada classe. As classes que serão utilizadas são apresentadas na figura à esquerda, onde a escolha desses gestos teve como objetivo a flexibilidade e a facilidade na extração e no processamento das informações espaciais. A localização dos marcadores é apresentada na figura à direita, onde os marcadores que representam o movimento são os que se localizam nos punhos, e o marcador que está posicionado na região da cabeça foi utilizado como referência, pois ao realizar um mesmo gesto em posições diferentes, o movimento relativo será praticamente idêntico, contudo, os dados coletados serão diferentes. O trabalho é dividido em 5 etapas, sendo a primeira etapa a de captura de dados, onde, para se detectar o início e o fim de um gesto, foi utilizado um gatilho duplo, onde são avaliados a altura e a velocidade de ambas as pulseiras no eixo Z, em uma janela fixa de f quadros a cada t milissegundo. Logo, se a velocidade ou altura do marcador alcançar um determinado valor mínimo, serão armazenados os últimos d quadros anteriores ao acionamento, as janelas atuais e até aqueles onde ambas as condições não são mais cumpridas. A segunda etapa é a de centralização, onde o marcador posicionado na região da cabeça tem como função auxiliar centralizar todas as características em seus respectivos eixos, em relação às coordenadas do marcador posicionado na cabeça, corrigindo uma eventual movimentação da cabeça em decorrência do movimento de outra parte do corpo. Para isso, adotou-se essa equação, onde O barrado é a média dos valores das coordenadas relacionadas ao marcador O, A é a matriz contendo todas as informações dos 3 marcadores e B é o conjunto de dados gerado. A terceira etapa é a de normalização, em que ambas as amostras são normalizadas segundo essa próxima equação, onde SB é o desvio padrão da amostra analisada e BU barrado é a média da coluna do elemento em análise. Com isso, as variáveis normalizadas podem ser diretamente comparáveis. A quarta etapa é a de redução de dimensionalidade, onde, em vez de se analisar todas as informações capturadas pelo sensor, aplicou-se a técnica de análise das componentes principais, PCA, a qual possibilita realizar a redução de dimensões da matriz característica, sendo ela originalmente uma matriz Q por 9, conforme essa outra equação aqui.
sendo que o número de quadros da amostra. Após aplicar a PCA, obteve-se os autovalores referentes às variáveis de entrada, em ordem decrescente, conforme essa próxima equação, onde lambda I representa a importância de cada variável para aquela amostra e, ao escolher os 3 maiores autovalores de cada amostra, os quais descrevem mais de 90% das informações sobre o gesto analisado, foi obtida a matriz 6×3, que contém um conjunto de dados reduzido. A última etapa é a aplicação do método da distância euclidiana, onde o processo de classificação é baseado na comparação de uma ação qualquer com uma outra ação de referência. Para isso, foram utilizados os dados contidos na matriz reduzida de ambas as amostras. Assim, o reconhecimento do gesto pode ser obtido por meio da comparação da série de informações do conjunto de dados reduzido da ação a ser classificada com a da ação de referência, e ao alterar a ação de referência para diferentes classes, aquela em que se obtém a menor diferença, ou seja, a menor distância euclidiana, representa a classe da ação a ser classificada, conforme essa última equação aqui. Por meio do motivo, foram realizadas todas as gravações do gesto para construir o banco de dados, onde cada amostra na base de dados é composta por Q linhas e 9 colunas. Na figura é apresentada uma das amostras da classe do gesto N, utilizada no trabalho, onde Q é igual a 3.822 quadros, como exemplo. A validação do método proposto foi dividida em 2 etapas, sendo a primeira etapa do teste online e a segunda a de classificação final do gesto. O teste online visa confirmar se o conjunto de dados não é tendencioso, ao realizar diversas comparações, em que cada amostra do banco de dados seria comparada com todas as outras amostras de forma totalmente aleatória. Já a classificação final visa realizar a seleção do gesto por meio da maioria das classificações. Teste online. Por meio da figura, essa figura à esquerda, observou-se que houveram 3 classes que tiveram 100% de acerto, sendo elas H, L e M. As classes A, C, E e K tiveram acima de 60%, 2 classes tiveram entre 40% e 60%, e as classes B, D, G, I e N tiveram desempenho abaixo de 40%. Portanto, a classificação entre as próprias amostras obteve um desempenho médio de 59,6%. Outra informação obtida é que as classes mais confundidas são a F e a I, o qual pode ser explicado pelo fato de várias partes dos movimentos que envolvem essas ações também fazerem parte dos movimentos de outras ações, fazendo com que os dados possuam uma determinada semelhança. Já com relação aos resultados do classificador, a gente pode ver na figura à direita, onde percebeu-se que as classes E, H, L e M tiveram 100% de acerto, as classes A, C e K ficaram acima de 60%, a classe F ficou entre 40% e 60%, a classe B, G e J ficaram abaixo de 40%, enquanto as classes D, I e N tiveram resultados inconclusivos. Um ponto interessante nessa etapa é que 33% das ações 33 a 70 foram classificadas como inconclusivas, enquanto as outras 37 tiveram uma classificação final. Ou seja, 52,86% das ações tiveram uma classificação final. Dessas, apenas 3 foram classificadas erroneamente. Logo, pode-se dizer que o método teve um desempenho de 48,57% em relação ao total de amostras e um desempenho de 91,9% entre as amostras que receberam uma classificação dentre as classes pré-definidas. Neste trabalho, foi proposto um método de classificação de gestos utilizando distância euclidiana, baseado no rastreamento de pulseiras reflexivas ao se analisar os dados pré-processados obtidos na matriz de característica da PCA após a coleta realizada pelo UpTrack. Ao observar essas informações, percebeu que o UpTrack se mostra ser um bom dispositivo para a coleta de dados relacionados ao rastreamento de corpos, devido à sua precisão e à grande quantidade de informações que se é possível extrair. A PCA se mostrou também ser muito eficaz ao conseguir reduzir os diversos conjuntos de informações, e o classificador final apresentou uma taxa de acerto média de 91,9%, o qual pode ser considerado como tendo um excelente desempenho, e juntamente a isso, a classe inconclusiva se provou ser um recurso muito útil para reduzir a quantidade de erros, reforçando a viabilidade e a eficiência, dada a sua simplicidade quando associada à sua pequena base de dados. Por fim, eu agradeço ao Núcleo de Especialização em Robótica, NERO, dada a utilização de sua infraestrutura, e a FAPEMIG pelo suporte financeiro dado a essa pesquisa, e pela bolsa de iniciação científica concedida para minha dedicação ao trabalho.